Bom dia, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Preparados para o curso de Eletromagnetismo 1? Eu espero que sim. A gente vai começar revisando algo que é extremamente importante dentro do curso de Eletromagnetismo, que são alguns aspectos básicos de álgebra vetorial. Nesse ponto do curso, espera-se que o aluno já cursou, por exemplo, a disciplina de álgebra linear e já conhece alguns breves aspectos de como funcionam as grandezas escalares e as grandezas vetoriais e as operações básicas que a gente pode fazer com esse tipo de grandeza. No eletromagnetismo, nós vamos trabalhar, por exemplo, com campos elétricos, campos magnéticos, campos eletromagnéticos, e a gente sabe que essas são quantidades, são grandezas vetoriais. Então, por isso a gente vai precisar usar operações especiais. Então, a multiplicação tradicional, ela vai ter agora duas formas diferentes de interpretação, e a gente vai ter essas operações aí entre grandezas escalares e grandezas vetoriais, certo? Então, vamos dar uma revisada brevemente para a gente relembrar, já que faz um tempo que a gente não viu isso, né? Então, primeiro, a gente vai relembrar aquilo que é uma definição de grandeza escalar e grandeza vetorial. As grandezas escalares são aquelas que podem ser definidas através apenas de sua magnitude. Isso é, se eu tenho uma escala, eu consigo, dentro dessa escala, representar completamente aquela grandeza. Um exemplo clássico de grandeza escalar é a temperatura. A temperatura está relacionada à energia térmica daquele corpo. Se você está trabalhando, por exemplo, na escala Kelvin, um corpo que possui 0 Kelvin de temperatura é um corpo que está totalmente depleto, ele não possui nenhuma energia térmica. Já quando você começa a esquentar este corpo, ele pode atingir 100 graus Kelvin, 200 Kelvin, 300 Kelvin. E esta quantidade de temperatura, essa grandeza em Kelvin, será proporcional à energia térmica que este corpo possui. Outras grandezas escalares são a massa, o tempo, o potencial elétrico, que é algo que nós vamos trabalhar aqui nessa nossa disciplina, por exemplo. Então estas são grandezas que podem ser descritos em uma escala. Se eu tenho dois corpos e esses dois corpos possuem temperaturas diferentes, ambas as temperaturas podem estar descritos em uma escala, certo? Eles são elementos de um conjunto que podem ser os números reais, os números naturais, os números inteiros ou ainda um subconjunto destes conjuntos. Mas a representação de uma grandeza escalar, ela não necessita de direcionalidade. E essa é a característica da grandeza vetorial. A grandeza vetorial não só exige uma magnitude para ser completamente representada, mas ela exige também uma direção, um sentido, uma orientação, e obviamente essa orientação vai acontecer dentro de um espaço n-dimensional. O exemplo clássico de uma grandeza vetorial é, por exemplo, a velocidade. Quando a gente fala que um carro, um veículo qualquer, está se movimentando a 100 km por hora, esta movimentação em 100 km por hora tem uma direção. Ele pode se movimentar na direção norte ou na direção sul. Mesmo que um carro, por exemplo, se a gente tem dois carros e um deles se movimenta para a direção norte com 100 km por hora e o outro movimenta-se na direção sul também com 100 km por hora, você concorda que o efeito dessas duas velocidades é absurdamente diferente. Porque um carro, a sua posição vai se direcionar para o norte, enquanto o outro carro, a sua posição vai aumentar para o sul. Então, os efeitos são contrários. Então, apesar de termos duas velocidades com a mesma magnitude, o fato delas terem orientações diferentes, direções diferentes, faz com que o efeito final da aplicação desta velocidade seja diferente. A mesma coisa a gente pode falar sobre forças. Então, quando eu aplico uma força em uma direção, e quando eu aplico uma força em outra direção, os efeitos que isso pode causar sobre aquele corpo que está recebendo essa força são diferentes. E, portanto, a gente precisa de uma nova forma de expressar estas grandezas. Outra grandeza que é vetorial também pode ser o deslocamento e o campo elétrico, que é aí uma das estrelas da disciplina do eletromagnetismo, certo? Para a gente representar grandezas vetoriais, a gente precisa de um novo tipo de elemento matemático. E esse elemento matemático vai ser denominado vetor. E, naturalmente, as grandezas vetoriais precisam ser definidas em um espaço,
Esse espaço pode ter n dimensões, pode ter somente uma dimensão, por exemplo, ou pode ter 3 dimensões, que vão ser os casos típicos com os quais a gente vai trabalhar aqui em eletromagnetismo, né? Para a gente representar o nosso mundo ao redor, que tem 3 principais dimensões aí, né? Então, beleza. Para que a gente possa definir um vetor completamente, a gente vai precisar dessas duas informações: da magnitude desse vetor e da direção desse vetor. Uma das formas mais simples que a gente tem de fazer essa representação é como a gente está vendo aqui nessa figura 1.1. Dentro de um espaço, suponha que ele seja um espaço tridimensional. Um espaço tridimensional vai possuir 3 coordenadas, e essas 3 coordenadas vão definir todas as posições possíveis dentro desse espaço. A forma mais fácil, mais simples de se fazer essa representação é utilizando a representação em coordenadas cartesianas, isso é, x, y e z. Definindo essas 3 coordenadas, eu posso mapear integralmente todo um espaço tridimensional, fazendo x, y e z variarem entre os valores mais infinito e menos infinito. Eu consigo, a partir do x, eu consigo criar uma reta infinita. Se eu faço y agora variar entre mais infinito e menos infinito, eu consigo criar um plano. E se eu faço z variar, eu consigo agora, deste plano, criar um espaço tridimensional com coordenadas cartesianas. Essa é a forma mais simples. Para a gente definir um vetor dentro desse espaço tridimensional, a forma mais simples é a gente dizer que o vetor é o elemento que aponta da origem desse espaço tridimensional até um determinado ponto P, que é arbitrário, e eu escolho esse ponto P. Então eu posso definir e fazer uma associação entre este elemento, esse elemento que eu acabei de definir, que é um vetor que aponta da origem para um ponto P, e as minhas informações que eu queria. Então, quem é que vai ser, por exemplo, a magnitude do meu vetor? A magnitude será o comprimento deste elemento. Então, vai haver um comprimento entre a origem e este ponto P. Este comprimento a gente vai definir como sendo a magnitude do vetor. E a direção do vetor será a própria direção deste segmento de reta que foi definido por este segmento de reta que aponta da origem para P. Se eu tenho o ponto menos P, que seria o ponto em que tanto as coordenadas x, y e z de P são o inverso, certo? Então, sei lá, se ela fosse px, py e pz, o menos P seria as coordenadas menos px, menos py e menos pz. Se eu estou fazendo isso no vetor contrário, ele vai ter a mesma magnitude, mas vai ter direção com sentido oposto, certo? Então esse vetor vai estar apontando na direção oposta, mesmo tendo a mesma magnitude. Então essa é a forma mais simples que a gente tem de definir vetores, ok? E aí a gente já fez aí a diferenciação que era necessário entre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Agora, no momento em que a gente define essas grandezas vetoriais, para a gente fazer uma definição matemática um pouco mais clara, a gente pode dividir esse vetor em termos de suas componentes ortogonais. Por que isso é importante? Porque a gente agora consegue escrever o vetor de uma forma matemática, que não é somente uma abstração como é o vetor que aponta da origem até P. Tudo bem, essa é uma definição conceitual que a gente pode utilizar para entender o que é um vetor. Mas na hora que a gente vai fazer cálculos com vetores, a gente precisa de uma forma de expressar, né, esses vetores matematicamente. E aí a forma mais simples que a gente pode fazer isso é definir um vetor em função de suas componentes ortogonais. Então, no espaço tridimensional, eu preciso de pelo menos, ou melhor, pelo menos não, eu preciso de exatamente 3 unidades de vetores que sejam ortogonais para que eu possa expressar todo este espaço. E o meu vetor será expresso como uma combinação linear destes 3 elementos. Esses 3 elementos eu vou denominar de vetores unitários.
e eu vou utilizá-los para construir o espaço vetorial. Eles precisam ser ortogonais e eles precisam ter magnitude exatamente igual a 1. Então, por exemplo, se a gente trabalha com um espaço tridimensional com as coordenadas cartesianas, nós podemos utilizar 3 vetores unitários. Esses vetores unitários irão apontar na direção do crescimento de cada uma dessas coordenadas. Eu vou repetir essa informação porque ela é importante. Eles apontam na direção do crescimento de cada uma dessas coordenadas. Então, o vetor AX, como nós podemos ver aqui na imagem, ele aponta na direção de crescimento da coordenada x. O vetor AY aponta na direção de crescimento da coordenada y, enquanto o meu vetor AZ aponta na direção de crescimento da minha coordenada z. E a partir daí, a gente consegue construir os vetores com a soma. A combinação linear desses vetores unitários. Se a gente quiser aqui fazer uma definição um pouco mais geral, um pouco mais geral, né? Um pouco menos estrita, a gente pode chamar esses vetores de... A gente pode chamar essas dimensões ortogonais de I, J e K. Então, esses vetores unitários irão apontar na direção de crescimento dessas coordenadas I, J e K. Por que isso é importante? Porque a gente vai trabalhar com outros sistemas de coordenadas que podem ser mais úteis em algumas situações do que a forma cartesiana de representação, né? A gente tem a cilíndrica, tem a esférica e tem algumas outras. Então, para que a gente possa ser o mais genérico possível, nós vamos chamar essas direções de I, J e K. São 3 coordenadas que são ortogonais, ok? Então, os vetores unitários serão AI, AJ e AK, cada um deles apontando na direção de crescimento das coordenadas I, J e K, e todos eles possuindo magnitude unitária. Então, se a gente possui esse conjunto, a gente consegue construir aquilo que a gente chama de um espaço vetorial. Ok? Então, como é que a gente vai representar esse vetor? O vetor será simplesmente uma combinação linear destes 3 elementos. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, que a gente pode ter uma combinação linear. Deixa eu só colocar um zoom aqui legal para a gente conseguir ver essa equação. O meu vetor A, que antes era definido apenas como um segmento de reta que aponta da origem até um ponto P, um dado ponto P no espaço, agora será uma combinação de vários elementos. Então, esse meu vetor A vai possuir 3 vetores unitários e cada vetor unitário desse será multiplicado por uma quantidade. Esta quantidade AI, AJ e AK multiplicados pelos vetores unitários. Então, ao fazer esta soma, a gente consegue agora definir todos os pontos no espaço. Ok? Vamos voltar a ajustar aqui a largura. Então, esta é a forma de representação básica. Então, a gente pode já começar a pensar em alguns tipos específicos, né, de vetores. O primeiro deles é o que a gente chama de vetor posição. A posição de um elemento em um dado espaço vetorial, ela pode ser representada como um conjunto de 3 coordenadas. As coordenadas x, y e z. Mas para que a gente possa fazer operações vetoriais, a gente pode definir um vetor posição, que será o vetor que aponta da origem para este espaço P. Então, não somente um conjunto de 3 coordenadas x, y e z, mas uma combinação linear entre os 3 vetores unitários, em que o vetor unitário AX é multiplicado pela coordenada x, o vetor unitário AY é multiplicado pela coordenada y e o vetor AZ é multiplicado pela coordenada z. Uma outra forma que a gente pode representar um vetor A, por exemplo, é fazendo com que a sua representação seja igual
a sua magnitude multiplicado por um vetor unitário na mesma direção. Então aqui, por exemplo, pus um para o lado errado, mas a gente pode ver aqui, ó, que o meu vetor A, aqui eu estou usando esta representação como uma representação vetorial, ele pode ser definido como a magnitude A deste vetor multiplicado por um vetor unitário que aponta na mesma direção. Então aqui embaixo a gente tem uma representação exatamente deste caso. Então imagine aqui que eu tenha o meu ponto P e o vetor A será o segmento de reta que aponta da origem até este ponto específico P. Uma forma alternativa de representar esse ponto P é em função do seu vetor unitário. Aqui o vetor unitário a gente vai chamar de A índice Azão, com esse chapéuzinho aqui em cima para indicar que ele é um vetor unitário, certo? E o comprimento deste segmento de reta aqui do vetor unitário será igual a 1. Obviamente, se eu multiplico, né, este vetor unitário pela magnitude do vetor A, eu vou obter o vetor A, que aqui está representado em azul. Certo? Então, essa é apenas uma outra forma de representar. Isso é legal a gente saber, porque isso vai ser útil no futuro. Ok? Essa é uma outra forma de representação. Em coordenadas cartesianas, a magnitude desse vetor A será simplesmente a raiz quadrada da soma das coordenadas quadradas. Certo? Então, a raiz de ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az ao quadrado. Vamos discutir agora o que são campos escalares e campos vetoriais. O que é um campo? Um campo é uma descrição matemática de uma função em todos os pontos do espaço. Simples assim. Então, por exemplo, se eu quero observar a temperatura dentro de uma sala, vamos imaginar que dentro dessa sala exista um forno, e esse forno produz calor, e esse calor se dissipa ao longo de toda a sala. Então vai existir uma temperatura associada com cada ponto dentro deste ambiente em que a gente quer estudar. Esse ambiente vai ser o nosso espaço e a nossa variável será a temperatura. Imagine agora que eu tenho uma função matemática que seja capaz de descrever a temperatura em todos os pontos desse ambiente. Esta função matemática é um campo. E como temperatura é uma variável escalar, então esta função será um campo escalar. Um campo vetorial é a mesma ideia, só que a grandeza que ele está descrevendo é uma grandeza vetorial. Então, se eu tenho, por exemplo, um lugar em que está chovendo e eu quero descrever a velocidade de cada gota de água que está caindo da nuvem para o chão. Em cada ponto do espaço a gente vai observar uma gota diferente e cada uma dessas gotas vai ter uma velocidade com magnitude e direção diferentes. Então, se eu tenho uma função matemática que é capaz de descrever a velocidade em qualquer ponto desse espaço, esta função será um campo. E como velocidade é uma variável vetorial, então este campo será um campo vetorial. Está claro? Então é um conceito muito simples, certo? O conceito de campos escalares e campos vetoriais. Em sequência, vamos observar quais são as operações básicas com vetores. A primeira dessas operações básicas é a soma vetorial. Então, observando aqui a primeira, vamos supor que eu vou definir um vetor C que seja a soma vetorial de A e B. Como a gente já definiu lá no início que os vetores AI, AJ e AK são ortogonais, eu quero que a minha representação final seja alguma magnitude multiplicada por esses três vetores, AI, AJ e AK. Então, a gente pode descrever A mais B, o vetor A mais o vetor B, como as suas coordenadas expressas, desde que elas estejam expressas aqui no mesmo sistema de coordenadas. Então aqui eu estou representando os dois nesse sistema de coordenadas genérico
IJK. Então eu estou representando A nas minhas variáveis, nas minhas coordenadas I. Então será AI multiplicado pelo vetor unitário na direção I, mais AJ multiplicado pelo vetor unitário na direção J, mais AK multiplicado pelo vetor unitário na direção K. E eu represento o vetor B da exata mesma forma. Eu posso agora fazer uma combinação dos elementos que estão multiplicados pelos mesmos vetores unitários. Então a minha resposta será simplesmente a soma entre as coordenadas I, AI mais BI multiplicado pelo vetor unitário na direção I, AJ mais BJ multiplicado pelo vetor unitário na direção J, mais AK mais BK multiplicado na direção unitária do vetor K. Note que isso independe da direção. Note que isso independe do tipo de representação que você escolher. Tá? Então a soma será sempre a soma dessas coordenadas. A subtração também pode ser obtida da mesma forma. Eu só vou substituir esse sinal aqui. Ó. Na soma é como se eu estivesse trocando esse mais aqui pelo menos que está aqui. Então isso vai fazer com que a minha subtração de vetores seja a simples subtração das coordenadas AI menos BI, AJ menos BJ e AK menos BK. A partir daqui, a gente pode definir o que a gente chama de vetor distância. Nós definimos o vetor posição, um pouquinho mais acima, como sendo simplesmente o vetor representado entre a origem e aquele ponto P. Então, se eu quero descrever de forma vetorial a posição daquele elemento, eu posso definir dessa forma, como a gente fez lá na frente. O vetor distância será simplesmente a subtração entre os dois vetores posição. Certo? Então, a gente pode definir aqui o vetor distância R como sendo a posição do elemento 2 subtraída da posição do elemento 1, e esta será a distância entre P2 e P1. Naturalmente, essa distância ela será uma grandeza vetorial. Se a gente quer saber a magnitude dessa distância, nós calculamos a magnitude do vetor R. Agora, como é que a gente faz para multiplicar um escalar por um vetor? Então, suponha que eu tenho aqui um escalar K e eu estou multiplicando este escalar K por um vetor A. O produto do escalar pelo vetor será a simples multiplicação desse escalar por cada uma das coordenadas, como vocês estão vendo aqui. Então, K vezes AI multiplicado pelo vetor unitário na direção I, K vezes AJ multiplicado pelo vetor unitário na direção J, mais K vezes AK multiplicado pelo vetor unitário na direção K. A partir desses resultados que a gente acabou de encontrar, a gente pode definir alguns corolários. O primeiro deles é a propriedade comutativa. Isso é, a soma vetorial ela pode ter a ordem dos seus fatores invertidos. Então, A mais B será igual a B mais A. Isso é evidente porque a soma é comutativa, a soma escalar é comutativa. Então, como a soma vetorial é basicamente uma soma escalar, só que coordenada a coordenada, então a sua comutação também será válida. A associação também será válida para a soma vetorial pela mesma razão, porque a soma escalar é associativa, então a soma vetorial também será associativa. E no caso da multiplicação de um escalar por um vetor, também é válida a mesma situação, em que eu tenho a distribuição deste multiplicador. Então, K, que multiplica A mais B, será igual a K vezes A, mais K vezes o vetor B. Certo? Então, nós temos essas três propriedades que são exatamente iguais na soma escalar e na soma vetorial. Agora vamos começar a falar sobre os produtos. O primeiro deles é o produto interno. O produto interno é definido como a multiplicação entre a projeção do vetor A na direção do vetor B e a magnitude do vetor B. Então é simples assim. Como vocês conseguem ver nessa figura aqui 1.4, a gente tem aqui um vetor A
e um vetor B, e entre esses dois vetores nós temos um determinado ângulo θ AB. A gente pode fazer uma projeção de A em B. A distância desta projeção será a magnitude em A multiplicado pelo cosseno deste ângulo. Isso a gente sabe da trigonometria. Isto multiplicado pela magnitude de B será o produto interno. Então a gente pode definir o produto interno, que às vezes também é conhecido como produto ponto, como A interno B, sendo A vezes B cosseno de θ AB. Simples assim. Note que o resultado do produto interno é uma quantidade escalar, certo? Então eu peguei dois vetores, mas o produto desses dois vetores resulta em uma quantidade escalar. Os dois resultados diretos dessa definição são que se dois vetores são ortogonais, o seu produto interno é nulo. Por quê? Porque o cosseno de 90 graus aqui vai ser igual a zero. Então, se eu tenho dois vetores ortogonais, seu produto interno é nulo. E se os dois vetores são paralelos, isso é, se eles possuem a mesma direção, o seu produto interno é simplesmente o produto de suas magnitudes, uma vez que o cosseno de zero será igual a 1. Então, para dois vetores que possuem a mesma direção, esse ângulo entre eles será zero. Então, portanto, o produto interno será meramente o produto entre as suas magnitudes. Então, desses corolários, a gente pode ter os seguintes resultados. Deixa eu dar uma ampliada aqui para a gente ver melhor. Se eu tenho o produto interno de dois vetores unitários que são ortogonais, então aqui, por exemplo, I e J, ou J e K, ou K e I, este produto será igual a zero. Contudo, se eu tenho o produto interno entre dois vetores unitários que possuem a mesma direção, o ângulo entre eles é zero, cosseno de zero é 1, então aqui eu terei a multiplicação, o produto interno entre eles, como sendo a simples multiplicação das suas magnitudes. Então aqui no caso será igual a 1, porque a magnitude de todos esses elementos aqui é igual a 1. Então como é que eu posso expressar o produto interno entre dois vetores? Então olha só, eu posso expressar esse produto interno como o produto interno entre este elemento. Então aqui eu estou representando este vetor através das suas componentes em I, J e K, e estou também representando B em função das suas componentes AI, AJ e AK. Eu posso aqui fazer uma distributiva. Então o que eu tenho? AI, BI vezes os vetores unitários AI, AI, o produto interno desses vetores unitários. E assim sucessivamente em todas as combinações. AI vezes, ou melhor, a componente em I do vetor A vezes a componente em J do vetor B. E isso vai resultar aqui neste segundo elemento. Só que o que acontece? Como a gente acabou de ver, para os vetores unitários, esses produtos serão iguais a 1 quando os dois vetores tiverem a mesma direção, os dois vetores unitários. E o produto interno será igual a zero quando eu tiver dois vetores unitários ortogonais. Então, como é que fica mais ou menos aqui a situação, né? Esse primeiro produto aqui é igual a 1, mas o segundo produto é igual a zero. Então, eu não tenho este resultado. O terceiro produto aqui é IK, será igual também a zero, porque esses vetores aqui são ortogonais. A mesma coisa com a J, AI, e assim sucessivamente com todos os vetores que são ortogonais, exceto aqueles vetores que são iguais. Então eu vou ter a anulação de todas estas componentes que foram aqui riscadas. O meu resultado final é o produto AIBI, AJBJ e AKBK. Então o produto interno pode também ser obtido pela simples multiplicação coordenada a coordenada. Então, coordenada AI com BI, coordenada AJ com BJ, coordenada AK com BK. Ou ela também pode ser obtida por aquela expressão que a gente viu lá na frente, né? Que é A interno B igual a AB cosseno de θ AB. Bem, como corolários desta definição, nós temos, primeiro, a comutação, isso é,
vetor A interno vetor B será igual a vetor B interno vetor A. E também a propriedade de distribuição. A interno B mais C será igual a vetor A interno vetor B mais vetor A interno vetor C. Isso é simples de demonstrar, certo? E aí está além do nosso escopo aqui do nosso vídeo, certo? Então esse foi o primeiro produto, que era o produto interno. Agora a gente pode ver o seguinte produto, que é o produto externo, também conhecido como produto vetorial ou produto cruzado. Ele é chamado produto vetorial porque o resultado é igual a um vetor e ele é definido um pouco diferente do produto interno. O produto vetorial entre dois vetores terá a magnitude igual à área do paralelogramo formado entre os dois vetores. Então esta é a definição da magnitude do resultado do produto vetorial. Além disso, ele deverá apontar na direção normal ao plano formado por estes vetores A e B, só que sob orientação destrógera. A gente vai falar já já o que isso quer dizer. Então, a área do paralelogramo ela pode ser obtida da maneira mais fácil desta forma. A, produto vetorial B, a magnitude deste produto vetorial será igual a vezes B, seno de θ AB. Esta componente aqui é a área, né? É a área deste paralelogramo. Por que ele é a área desse paralelogramo, né? Vamos dar uma olhada como é que isso acontece. Suponha que eu tenho aqui dois vetores, um vetor A nesta direção e um vetor B nesta direção. Quem é que vai ser o paralelogramo, né? O paralelogramo de A e B. Então, para fazer um paralelogramo, eu posso estender um vetor igual aqui, de igual magnitude, um vetor B, e eu posso também estender um vetor A de igual magnitude. Ficou mais ou menos. Bem, aqui eu tenho o paralelogramo. Quem é a área desse paralelogramo? A área do paralelogramo vai ser a base multiplicado pela altura do paralelogramo. Vocês devem lembrar disso lá do seu ensino médio. Esta altura do paralelogramo aqui será A, certo? Aqui a gente tem o vetor A, certo? Então será a magnitude de A vezes o seno do ângulo θAB, que é este ângulo entre os dois vetores. Então, se eu faço a magnitude de A vezes o seno deste ângulo, eu obtenho a magnitude desta altura aqui. Isto multiplicado pela base irá resultar na área desse paralelogramo. Ok? Então, acredito que isso ficou aqui bem explicadinho para vocês. Certo? Então, AN será o vetor normal ao plano formado por A e B em orientação destrógera. Então, destro vem de mão direita, certo? Como é que a gente pode fazer isso? Isso tem uma regrinha que a gente chama de regra da mão direita. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem aqui uma mão direita, certo? E se a gente aponta o dedo indicador na direção do vetor A e o dedo médio na direção de B, o polegar estará apontando na direção normal ao plano formado por AB. Aqui na figura 1.5 a gente pode ver de maneira geométrica como é que funciona essa questão do produto vetorial. Então imagine que A e B são dois vetores que estão contidos no plano XY, certo? Quando eu faço o produto vetorial entre A e B, se eu aponto o meu dedo indicador na direção de A e aponto o meu dedo médio na direção de B, eu estou fazendo entre os dois um plano, que é exatamente esse plano XY. Então, o vetor normal a este plano, na direção destrógera, será o próprio vetor AZ. Ele é o vetor unitário que aponta naquela direção. Então, A vetorial B terá a magnitude da área do paralelogramo, ou seja, a magnitude de A vezes a magnitude de B vezes o seno
do ângulo formado entre A e B, multiplicado pelo vetor unitário na direção normal do plano formado por A e B. A partir disso, a gente pode pensar em como é que funcionam os produtos vetoriais entre os vetores unitários. Então, lembra-se lá no início que a gente definiu que os três vetores, para que a gente possa fazer um espaço vetorial, os três vetores unitários devem ser ortogonais. Então, veja só, AI e AJ sendo ortogonais, quando eu tenho o produto vetorial entre AI e AJ, o meu resultado é AK. Isso é, se você imaginar aqui um espaço tridimensional, né, em que eu tenha I nessa direção, J nessa direção, então K vai ser o meu terceiro vetor, apontando na outra direção. E a mesma coisa acontece quando eu tomo JK. E a mesma coisa acontece quando eu tomo KI. Aqui você pode substituir por exemplo, I igual a X, J igual a Y e K igual a Z. Essa é a substituição para a gente pensar em coordenadas cartesianas, por exemplo. Então, AX vetorial a Y vai ser igual a Z. AY vetorial a Z vai ser igual a AX. E AZ vetorial a X é igual a AY. Contudo, se a gente altera a ordem, o que acontece? Se a gente altera a ordem desses operadores, a gente obtém o contrário, o oposto do vetor unitário terceiro. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui no meu exemplo, né, na mão, eu teria quem? X como sendo o dedo indicador, Y como sendo o dedo médio e Z como sendo o meu polegar. Só que se eu agora faço o produto vetorial na ordem contrária, o produto vetorial XY, a X vetorial a Y, eu estou indo na direção contrária. Então, o meu vetor está apontando para baixo. Seria, no caso, o vetor unitário menos AZ. Então, nesse caso aqui, na nossa representação genérica, será menos AK. E a mesma coisa acontece nas duas outras combinações, né, possíveis, nas duas outras combinações possíveis. Então, AK vetorial AJ é menos AI. AI vetorial AK, menos AJ. Além disso, o natural, né, algo natural, é que o produto vetorial entre dois vetores paralelos seja igual a zero. Por quê? Porque se os dois vetores são paralelos, o ângulo entre eles é igual a zero, e lá na definição a gente vai ter seno de zero. Então a área desse paralelogramo será igual a zero. A gente pode encarar isso dessas duas formas, né? A área do paralelogramo será nula e o seno será igual a zero. São duas formas de dizer a mesma coisa. Usando a mesma lógica que a gente usou lá na frente para produto interno, a gente pode agora calcular quem será o produto vetorial entre dois vetores. Então a gente pode fazer aqui o quê? A gente pode representar A e B em função das suas coordenadas. Então, o vetor A, aqui eu vou representar como AI vezes o vetor unitário na direção I, a J, o vetor unitário na direção J, e assim sucessivamente. E agora eu vou fazer a distributiva entre esses dois vetores para poder encontrar quais serão os elementos. Então, a primeira coisa que a gente nota é que sempre que eu tenho o produto vetorial entre dois vetores paralelos, este produto vetorial será nulo. Então veja só, quem são os produtos nulos que a gente tem aqui nessa soma, né? Em toda essa soma que está acontecendo aqui, nessas três linhas. AI vetorial AI, trata-se do mesmo vetor, então o seu produto é igual a zero. AJ vetorial AJ e AK vetorial AK. Beleza. Agora resta a gente fazer os outros produtos. Então note, por exemplo, esse segundo termo da primeira linha. O que a gente tem aqui? AI BJ, que multiplica o produto vetorial entre AI e AJ, os vetores unitários AI e AJ. A gente sabe que o produto vetorial entre esses dois vetores será igual a K, a terceira direção. Né? Então, beleza. O que eu tenho aqui? AI BJ vezes o vetor unitário na direção K. Mas percebam uma coisa. O primeiro termo da segunda linha também possui os mesmos vetores AJ e AI. Contudo, agora eles estão sendo multiplicados na direção contrária, o que significa que este produto
terá a direção menos AK. E agora eu posso fazer a soma dessas duas parcelas. E ela estará representada aqui, ó, na minha direção AK. A minha representação será AIBJ, esse primeiro termo aqui, menos AJBI. A mesma coisa vai acontecer nas outras representações. Então aqui, por exemplo, eu tenho AI vetorial AK, que será o inverso de AK vetorial AI. E a mesma coisa vai acontecer entre os outros dois produtos vetoriais. Então, AJ vetorial AK será o inverso de AK vetorial AJ, e aí a gente conseguiu utilizar todos os termos. O resultado final é esse que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Ele será um produto que tem ali subtrações nesse produto. O interessante é que tem uma forma muito fácil da gente representar essa forma de soma, né? E a forma mais fácil que a gente tem é através de um determinante. Este determinante nessa forma que vocês estão vendo aqui. Então, eu posso definir A vetorial B como um determinante em que a primeira linha é composta dos meus elementos unitários. A segunda linha é composta pelos elementos, as coordenadas do vetor A, e a terceira linha é composta pelos elementos do vetor B. Ok? Então, as propriedades do produto vetorial, a primeira delas é a anticomutação. Veja, o produto vetorial ele não é comutativo, mas ele é anticomutativo. Isso significa que A vetorial B será igual a menos B vetorial A. Isso pode ser visto de algumas formas. A mais simples dela é observando o determinante. Isso é o que aconteceria, é uma das propriedades do determinante, quando a gente inverte a posição de duas linhas, né? O determinante muda de sinal. Então, aqui já é suficiente para a gente mostrar a anticomutação. E a distribuição é normal, né? Acontece normalmente. Então, A vetorial vetor B mais vetor C será igual a vetorial B mais A vetorial C. Agora que a gente já definiu quem são os produtos vetoriais simples, né, entre dois vetores, a gente pode agora definir quais são os produtos vetoriais entre três vetores. Então, o primeiro deles é o produto escalar triplo. Como é que eu vou fazer o produto escalar entre três elementos? Eu faço um produto vetorial, e esse produto vetorial vai me resultar em um vetor, obviamente, e este vetor eu faço, então, um produto interno, um produto escalar com outro vetor. Eu posso representar ele desta forma aqui. A, produto interno, B, produto vetorial C. Esse parênteses aqui está aqui para indicar qual das duas operações acontece primeiro. É óbvio que eu não posso fazer primeiro a operação do produto escalar. Por quê? Se eu faço A escalar B, eu tenho aqui uma grandeza escalar que não pode ser operada através de um produto vetorial, né? A definição é exatamente a mesma que a gente fez anteriormente para o produto escalar e para o produto vetorial. E se você fizer este produto, você vai ver que o resultado é exatamente igual a um determinante se a gente coloca as três coordenadas nas linhas aqui do meu determinante, certo? O produto escalar triplo possui a propriedade da permutação cíclica, ou seja, A escalar B vetorial C é igual a B escalar C vetorial A, ou igual a C escalar A vetorial B. Isso também pode ser facilmente demonstrado pela propriedade de permutação cíclica do determinante. Então, se eu faço essas permutações aqui entre as linhas, nesta ordem específica, o determinante não muda de valor. O produto vetorial triplo, aí por sua vez, será igual ao produto vetorial entre A e o resultado entre o produto vetorial entre B e C. Isso aqui é a outra opção possível, né? Esta é a outra opção possível para produto vetorial triplo, porque o resultado entre B e C é um vetor e
sendo um vetor, ele pode ser multiplicado vetorialmente por outro vetor. Aqui, essa identidade a gente vai mostrar, mas nós não vamos deduzir. Mas o produto vetorial entre A, B e C pode ser igual a B, que multiplica A interno C, menos C, que multiplica A interno B. Lembre-se que essas multiplicações aqui, ó, isso é uma multiplicação entre um vetor e um escalar, certo? Então essa é a multiplicação simples, né? Não é produto interno. Então tem aqui dois produtos internos e duas multiplicações de um escalar por um vetor. E depois eu faço a subtração entre esses dois vetores, certo? Essa demonstração não é do interesse aqui nosso nesse momento, mas você pode decorar essa identidade usando o mnemônico BAC-CAB. Ok? E aí você vai decorar. Beleza, então isso termina a nossa revisão de álgebra vetorial. Nós vamos continuar na próxima aula com os sistemas de coordenadas, certo? Então vamos relembrar os sistemas de coordenadas e as conversões entre eles, ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima.